Agosto de 2017. Valladolid, Espanha. Uma vala coletiva é descoberta. Essa é apenas uma das 2.000 valas coletivas espalhadas pelo país. De acordo com a Anistia Internacional, a Espanha tem o maior número de valas coletivas do mundo, perdendo apenas do Camboja. Esse é o legado do general Francisco Franco, vencedor da Guerra Civil Espanhola. Após assumir o controle do país em 1939, ele consolidou o seu domínio sobre a nação, desencadeando uma onda de violência contra os seus compatriotas. Provavelmente, 20.000 pessoas foram executadas depois da Guerra Civil, depois do fim das hostilidades. Era um regime de terror. 6 anos depois, Adolf Hitler tirou a própria vida. Benito Mussolini foi executado. Mas Franco governou a Espanha com eficiência implacável por 35 anos. Franco era uma pessoa que não perdia um minuto de sono pensando nos crimes que eram cometidos em seu nome. O que levou esse general a travar uma guerra contra o seu povo, destruir a nova democracia do seu país e estabelecer a mais longa ditadura da Europa? Ditaduras tiveram um enorme impacto nos eventos do século passado. Esses ditadores acabaram aprendendo uns com os outros. Eles são diferentes, mas muitos usam as mesmas táticas. Eles usam o medo, a propaganda, controlam as elites, criam inimigos, incitam o culto à E personalidade. usam a violência. Essas são as táticas que ditadores utilizam para se manter no poder. Ditadores, o livro de regras. As raízes da ditadura de Francisco Franco estão nas divisões profundas da nação espanhola e em sua própria família. Nascido em 1892, Franco era a 7ª geração de uma dinastia naval. Durante séculos, sua família viajou pela lendária frota espanhola. E Francisco sonhava em se juntar a eles. Mas não foi o que aconteceu. Em 1898, quando Franco tinha 6 anos de idade, a Espanha entrou em guerra contra os Estados Unidos pelo controle de Cuba. O exército espanhol foi devastado. Quando a Guerra Hispano-Americana chegou ao fim, o país perdeu Cuba, Porto Rico e quase todo o seu império. Foi uma perda violenta e humilhante. Se você não tivesse um império, teria uma crise de identidade. Era um trauma político-cultural para as famílias ligadas aos militares, para as elites militares e políticas e para o governo. Conforme a Espanha entrava em decadência, a vida pessoal de Franco seguia o mesmo caminho. O pai dele, Nicolás Franco, era um homem notório na cidade, conhecido por andar cercado de mulheres e bebidas. Eu acho que muitos dos problemas de Franco eram consequências da dinâmica familiar. O pai dele o desprezava. Ele tinha 2 irmãos que o pai dele claramente gostava bem mais. A mãe de Franco ficou arrasada com o comportamento escandaloso do marido. A mãe de Franco era católica rigorosa. Franco era o garotinho da mamãe. Então, de certa forma, acho que esses componentes o deixaram um pouco vulnerável, e ele devia sentir que tinha que provar algo. No cabo de guerra entre seus pais, Franco escolheu a visão extremamente conservadora de sua mãe sobre a Espanha e, mais tarde, fica determinado a lutar por isso ao se tornar militar. O problema de Franco era que ele queria muito entrar para a Marinha. A Academia Naval estava fechada porque a Espanha havia perdido grande parte da frota na guerra. Então ele precisou se contentar com a infantaria, que era muito menos prestigiada. 1907. Franco entra para a Academia Militar de Toledo, determinado a se tornar um militar.
pequeno para a sua idade e com uma voz aguda, ele foi alvo de bullying. Franco era uma pessoa muito pequena. E ele encontrou um jeito de lidar com isso no exército, que era inventando uma série de mitos, e ao longo de toda a sua vida, Franco foi um pouco como o Mágico de Oz, alguém que se escondia atrás de máscaras. Ele se forma em 1910, ansioso para restaurar a honra militar da Espanha. O melhor lugar para começar a fazer isso era num dos últimos postos coloniais da Espanha, Marrocos. Na Espanha, na península, se você era oficial do exército, era muito difícil que fosse promovido, era só quando alguém morria. Franco decidiu ir para a África, porque era o melhor lugar para ele conseguir uma promoção rápida. 1912. Rebeldes marroquinos lançaram uma campanha violenta para expulsar os espanhóis. O tenente Franco foi designado para o Exército da África, um batalhão de marroquinos nativos usado nos combates mais ferozes. O Exército da África tinha um nome para jovens oficiais como Franco: Prometido da Morte. Dos primeiros 42 oficiais designados para o batalhão em 1912, apenas 7 estavam vivos em 1915. E um deles era Franco. Enquanto lutava com o exército da África, ele aprendeu uma tática que definiria a sua ditadura. Trata-se de um uso indiscriminado e arbitrário de força para incitar o medo no coração das pessoas. Os atos de terror eram públicos. Eles eram feitos para serem públicos e para serem vistos. A experiência no Marrocos, a experiência da guerra colonial, que é a guerra sem limites, uma guerra completamente selvagem contra civis, em que a tortura e as chacinas eram permitidas, com certeza tudo isso moldou o caráter dele. Sua unidade se tornou conhecida pelas táticas sanguinárias. Eles cortavam as orelhas e o nariz dos rebeldes marroquinos e tiravam fotos com os troféus. Era uma guerra brutal e Franco estava encontrando a sua personalidade, descobrindo quem ele era. Franco aprendeu que o terror poderia ser usado tanto em aliados como em inimigos. Um dos soldados dele se recusou a almoçar e jogou a comida no rosto de um dos oficiais. Franco mandou matar esse soldado e obrigou o resto do batalhão a desfilar ao lado do cadáver do soldado morto para reforçar a necessidade de disciplina. O terror era a tática e o exército da África a ferramenta. Um dia, ele usaria ambas para conquistar o poder supremo na Espanha. Mas em 1916, ele era apenas um jovem oficial testando seus limites. Em junho, a unidade de Franco fez um ataque direto às trincheiras de insurgentes. Isso era muito perigoso, e os atiradores de elite dos rebeldes tinham os oficiais como alvo. Liderando o batalhão, Franco levou um tiro. A unidade dele perdeu 56 dos 133 homens. E Franco, por muito pouco, não veio a óbito. Na época, uma ferida no abdômen era praticamente uma sentença de morte. Contrariando as probabilidades, ele se recuperou totalmente e foi promovido a major. Para as tropas marroquinas, a sobrevivência de Franco foi um sinal. Eles começaram a dizer que ele tinha baraka, um tipo de bênção, muita sorte. E por isso o seguiram cegamente. Para Franco, era uma confirmação de que sua vida tinha um propósito. Essa adulação o fez pensar que ele era alguém especial, que ele havia sido escolhido, talvez por providência divina, talvez por Deus, para ajudar a Espanha. Em uma entrevista muito famosa, ele disse: "Sem a África, não sei se eu me compreenderia."
O jornal da direita nacional começou a se referir a ele como El Ace de la Legión, que quer dizer o As da Legião. Com a rebelião devastada, Franco retornou à Espanha como uma celebridade. Ele é promovido a general de brigada. Aos 33 anos, ele era o general mais novo de toda a Europa. O pequeno cadete que sofria bullying virou um herói de guerra reconhecido. A África deu o respeito que ele desejava e as táticas brutais que marcaram sua ascensão ao poder. Mas ao retornar à Espanha, mudanças políticas ameaçavam destruir tudo que ele lutou para conquistar. Franco retornou da África para encontrar um continente em revolta. As consequências da Grande Guerra e da Revolução Russa de 1917 mudaram a sociedade e a política europeias para sempre. Mas na Espanha, a monarquia seguia firme, apoiada em um império devastado. A população era em sua maioria rural, e a Igreja Católica desempenhava um papel poderoso na vida da maioria dos cidadãos. A nação estava nitidamente dividida entre os que tinham e os que não tinham. Aqueles que tinham, sabiam que tinham, e sabiam como agir para manter a situação. Já aqueles que queriam mudar as coisas tinham ideias muito diferentes. Inspirados pela Revolução Comunista na Rússia, muitos se voltaram para o socialismo que estava varrendo países como a França e a Alemanha. Outros olhavam para o fascismo da Itália de Benito Mussolini. Alguns culpavam a Igreja Católica pela cumplicidade em manter um status quo opressivo. Você entrava em igrejas espanholas e via altares de ouro e assim por diante, em lugares onde as pessoas morriam de fome. Isso criou um ódio sem tamanho. Anarquistas queriam derrubar a estrutura de poder existente. Isso tudo para pessoas como Franco e tradicionalistas, pessoas ligadas aos militares, está absolutamente além dos limites. Isso não é o que eles querem. Eles olhavam para o passado, para a Espanha imperial de séculos atrás, onde havia uma hierarquia, onde as pessoas conheciam seus lugares. Abril de 1931. O apoio à monarquia estava despencando. Diante de uma possível insurreição, o rei espanhol Alfonso XIII concordou em realizar eleições. O rei Alfonso XIII renunciou em 1931, porque o país o rejeitou. Ele não teve apoio suficiente da antiga Espanha. Havia uma enorme hostilidade contra Alfonso XIII, não tanto contra a monarquia, mas contra a pessoa dele. O povo espanhol se mobilizava para estabelecer uma república e, semanas depois, uma eleição direta foi realizada. Os partidos de esquerda ganharam a maioria dos votos. A nova Constituição garantia uma imprensa livre e eleições regulares. Todo adulto espanhol, homem ou mulher, podia votar. Mas nem todo mundo estava comemorando essa onda de mudança. Franco tinha uma ideia da Espanha autêntica. A Espanha católica, que protegia a propriedade, que protegia a santidade do casamento, e todas essas coisas eram contestadas pela esquerda. A esquerda ameaçava a Espanha ideal de Franco. Não demoraria muito para que ele conseguisse lutar por ela. Novembro de 1933. A Espanha mudou para a direita quando uma coalizão de partidos conservadores venceu a eleição seguinte. Franco, o herói da África, foi promovido a general de divisão. Mas apenas 6 meses depois, socialistas e anarquistas organizaram um grande ataque à região rica em carvão das Astúrias.
A ala direita do governo pediu ajuda a Franco, que aproveitou a oportunidade para restaurar a ordem. Comunistas e socialistas o ofenderam de alguma forma por serem de esquerda. Ele era muito religioso, muito católico e via as pessoas de esquerda como ateístas que não acreditavam em Deus. Para alertar a esquerda contra futuros atos rebeldes, ele pôs em prática uma tática utilizada por muitos futuros ditadores. Para Franco, assim como para outros ditadores, o terror é uma forma de comunicação. Você não precisa atacar todos que pertencem a essas organizações se você usar o terror contra alguns deles. Isso manda a seguinte mensagem: qualquer um que apoie os movimentos de esquerda terá problemas. Ele deu ordens para que as tropas do exército da África fossem às Astúrias. Ao fazer isso, ele sabia que estaria levando tropas implacáveis e muito violentas para aquele lugar. As tropas de Franco reuniram mais de 3.000 espanhóis e os executaram a tiros. 30.000 prisioneiros foram transportados para territórios coloniais fora da Espanha para cumprir suas penas. Ele fez o que estava fazendo na África. Era uma repressão em massa. Era uma guerra colonial, basicamente, mas pela primeira vez era uma guerra colonial aplicada na metrópole. Não era mais uma guerra contra os marroquinos. Era uma guerra contra os espanhóis. Não foi só uma oportunidade para ele se provar militarmente. Havia também um elemento político envolvido. Então foi a primeira vez que ele sentiu o gosto da política. Que ele teve a chance de provar seu valor além do âmbito puramente militar. Isso também deu a ele a convicção de que ele era o homem que poderia salvar a Espanha de todos os desafios trazidos pela esquerda. Franco reprime a rebelião, mas as suas táticas desencadeiam uma explosão política. Partidos da esquerda ficam chocados com a repressão violenta de Franco e se uniram numa coalizão chamada Frente Popular. No dia 16 de fevereiro de 1936, os espanhóis foram às urnas mais uma vez. O pêndulo balançou e o governo de direita perdeu as eleições. A Frente Popular emergia com uma maioria apertada no parlamento. Era um desastre para Franco. Mas o pior ainda estava por vir. Preocupados com o possível golpe militar, a Frente Popular tira de cena alguns dos principais generais da direita. Franco foi banido para uma das últimas posses coloniais da Espanha, as Ilhas Canárias, a 100 quilômetros da costa africana e a 2.000 quilômetros de Madrid. O ministro da Defesa decidiu que, para esses caras ficarem longe de problemas, eles teriam que ser banidos para bem longe, para onde pudessem causar menos estrago. No exílio, os generais observavam os novos líderes da Espanha conduzirem a nação para a esquerda. E pior, ficam sabendo que extremistas da esquerda estavam queimando igrejas e executando padres. Os generais exilados começaram a planejar um golpe e pediram que Franco assumisse um papel fundamental. Mas um golpe militar seria a última jogada. Ele foi cauteloso em se envolver nessa revolta. Ele tinha visto outras tentativas semelhantes de rebeliões militares falharem e estava preocupado que isso pudesse acontecer novamente. Se o golpe fracassasse, Franco seria executado como traidor. Ele deliberou por dias. Ele tinha uma esposa, uma filha e uma carreira. Mas no fim, sua visão da Espanha venceu. 18 de julho de 1936.
Usando roupas civis, Franco embarcou secretamente num avião que o levou à África e ao seu destino. A Espanha estava dividida. A Frente Popular, legalmente eleita, queria uma nação com direitos iguais para todos. Franco e os generais nacionalistas queriam restaurar a Espanha católica tradicional. Eles estavam prestes a travar uma batalha pela alma da nação. 19 de julho de 1936. Franco chega ao Marrocos. O golpe começa. A Franco foi dada a responsabilidade pelo Marrocos, por conta do seu histórico como uma peça importante na história colonial da Espanha. Franco sabia que o fracasso significava morte, não apenas para ele, mas para tudo que ele amava. Seu país, sua fé e o legado da Espanha imperial. O exército da África jurou lealdade a Franco e à causa nacionalista. Ele precisava levá-los à Espanha. Mas transportar 30 mil homens e seus equipamentos pelo Estreito de Gibraltar era uma grande missão, até mesmo em tempos de paz. E para Franco havia uma complicação a mais. A Marinha Espanhola se recusou a aderir ao golpe e colocou seus navios para patrulhar o estreito. O exército da África estava basicamente preso em território norte-americano. Então, o estreito estava bloqueado e velocidade era essencial. Franco precisava de aviões para passar pelo estreito e se juntar à luta. Armando um plano audacioso, ele recorreu a dois homens poderosos: Adolf Hitler e Benito Mussolini. Eles aproveitaram a chance para usar a Espanha como um campo de testes para novas armas e táticas. Fazendo 800 voos, aviões da Força Aérea Alemã e Italiana levaram 15 mil homens pelo Mediterrâneo até a Espanha. Entendemos isso como o primeiro grande transporte aéreo da história moderna, o que foi crucial para o golpe na Espanha continental. O transporte aéreo de Franco surpreendeu seus inimigos republicanos e o promoveu entre seus cúmplices. Enquanto outros generais lutavam por toda a Espanha, Franco faz um avanço impiedoso ao norte, em direção a Madrid. O exército da África era uma máquina de matar e estava contra a população civil do sul da Espanha. Não havia exército lá. Eram basicamente camponeses com ferramentas agrícolas. Toda vez que eles chegam a um destino ou até no meio do caminho, eles massacravam as pessoas. As forças de Franco chegaram à cidade de Badajoz, próximo à fronteira portuguesa. Ele incentivava os oficiais a serem extremamente brutais e até mesmo selvagens. Para promover a campanha, na Guerra Civil, algumas horas depois de tomarem uma cidade, eles iniciavam um massacre. Os esquerdistas capturados eram reunidos e executados a tiros. Conforme tomavam cidades e vilas, a intenção de Franco e de suas forças era mais do que apenas uma vitória militar. Franco acreditava que ele deveria fazer o que fosse possível, o que estivesse ao seu alcance, para eliminar a esquerda e sua ideologia. Mas para vencer essa batalha, Franco precisaria de poder. Logo no início, enquanto os outros generais estavam preocupados principalmente com como iriam vencer a guerra,
Franco montava uma assessoria de imprensa, cujo principal objetivo era projetar a sua imagem na imprensa mundial como líder do golpe militar, coisa que naquela fase ele não era. Setembro de 1936. Franco convocava uma reunião com os principais líderes nacionalistas. Seus colegas generais voaram de todos os setores da Espanha nacionalista para uma pista de pouso temporária perto de Salamanca. O que colaborou a favor de Franco em sua busca pelo poder foi o fato dele ser o comandante do exército africano e de ter garantido a ajuda de Hitler e também de Mussolini. Então, eles basicamente o viam como alguém que poderia promover a união e manter todos juntos durante a guerra. Os outros generais votaram para tornar Franco o comandante-chefe das Forças Armadas. Embora fosse apenas o 23º no ranking de antiguidade, ninguém mais possuía a sua experiência de combate, o seu conhecimento político e suas conexões. Franco foi promovido a generalíssimo, o primeiro entre os generais, um passo muito importante na sua trajetória para a ditadura. A destreza com que ele chegou a ser ditador, a destreza com que ele chegou ao topo, é muito evidente. Mas por ora, Franco controlava apenas partes do país. Para governar tudo, ele precisaria do apoio dos pilares da sociedade espanhola. E para ganhá-lo, ele usaria uma tática fundamental dos ditadores. O tendão de Aquiles de qualquer ditadura são as elites. Esse apoio é crucial. E é por isso que os ditadores, desde o início, querem ter o controle das elites. Eles querem ter certeza que elas são completamente fiéis a eles. Havia 2 ou 3 setores cujo consentimento seria crucial para a sobrevivência dele. Era a igreja, os militares e as classes mais altas, a aristocracia e os industriais. Com o apoio dos militares garantido, Franco volta a sua atenção para o pilar da sociedade espanhola tradicional, a igreja. Setembro de 1936. Em vez de avançar em direção à Fortaleza Republicana de Madrid, Franco vai a Toledo. Lá, um pequeno grupo de soldados nacionalistas estava sitiado na antiga fortaleza da cidade, o Alcázar. Embora Toledo não tivesse nenhum valor estratégico, ele tinha algo mais importante. É o centro histórico do catolicismo espanhol. Franco decide fazer um desvio para aliviar o cerco da fortaleza militar. As forças de Franco acabam com o exército republicano em Toledo e tomam a cidade. Franco não estava lá pessoalmente quando Toledo foi libertada. Porém, ele estava lá no dia seguinte. As câmeras dos noticiários estavam lá para ver Franco chegar. Eles queriam projetar ao mundo a imagem de Franco como o herói que salvara Toledo. Franco foi recebido como o salvador de 1.900 homens, mulheres e crianças que resistiram na fortaleza em ruínas e em cavernas subterrâneas. Ele se projetou como uma figura mundial muito importante. Quando o golpe começou, Franco era apenas um entre muitos generais. Mas agora ele havia estabelecido a sua reputação como mentor militar e o salvador do catolicismo espanhol. Imaginem só, meados de julho de 1936, você é um general semi-isolado dos seus colegas. 2 meses depois, você é o líder do principal exército de rebeldes, sem nenhum rival e prestes a tomar Madrid. Ele mal pode acreditar? Só pode ter sido Deus? Teria outra explicação? Outubro de 1936. Forças nacionalistas controlam a porção ocidental da Espanha. Mas grande parte da nação permanece sob o controle da Frente Popular Republicana. Para dominar o país, Franco devia assumir o centro político, financeiro e administrativo da nação. Ele precisava tomar Madrid.
Durante semanas, Franco concentrou tudo na capital: artilharia, bombardeamento aéreo, ataques diretos. Mas a cidade resistia. A República basicamente concentrava suas forças em Madrid. E se conseguisse impedir que Madrid fosse cercada, iria sobreviver. Conforme as forças nacionalistas avançavam para tomar a capital, os inimigos republicanos estavam prestes a conseguir um aliado, e isso poderia mudar tudo. Outubro de 1936. O sonho do general Francisco Franco de conquistar a Espanha chegou a um impasse. A capital republicana de Madrid resistiu ao seu cerco. E pior, os inimigos de Franco tinham um novo e poderoso aliado. O ditador soviético Joseph Stalin concordou em armar a República e a ala esquerda do governo. Quando ficou claro que Franco conseguiria tomar Madrid, a União Soviética ofereceu apoio à República. O que deveria ter sido um golpe rápido se transformou numa guerra civil. Era muito dividido naquela época. Inclusive, até mesmo dentro das famílias, alguns irmãos eram partidários de Franco e outros irmãos defendiam a República. Ele havia conquistado grandes extensões do território espanhol. Mas o governo de Franco estava longe de estar seguro. Em muitas das regiões que controlava, metade dos cidadãos estava contra ele. Para resolver esse problema, ele adotou uma política de limpeza social. Franco não queria apenas derrotar os seus inimigos. Ele queria erradicá-los completamente. Para fazer isso, ele empregou outra tática de ditadura. Franco queria derrotar a esquerda, mas também queria eliminá-los. Ele não queria que houvesse qualquer vestígio dessa ideologia. Era uma limpeza social de todos os elementos da sociedade que permitiram que a República existisse, pois eram inimigos. O avô de Silvia Navarro era um desses inimigos. Eles foram até a casa, na casa dele. Na verdade, foi a minha avó, junto com um dos meus tios, que abriu a porta para... Bom, poderia ser a polícia municipal. José Antônio Marco Viedma era um homem de negócios importante na cidade de Calatayud e republicano. Eles levaram José Antônio e no mesmo dia ele foi assassinado. Como eu disse, no dia 2 de setembro, junto com mais 15 pessoas da cidade de Calatayud. Ele foi assassinado, fuzilado, contra a parede do cemitério municipal. Todos os ditadores usam a violência contra o seu povo. No caso da Espanha, a escala da violência intersocial era única. Grande parte das vítimas, tipo 99% das vítimas, era espanhola. E isso é interessante porque Franco achava que pelo menos metade da Espanha não era espanhola de fato. Então ele praticava essa violência terrível contra o próprio povo porque considerava que eles não eram espanhóis de fato. De certa forma, eles eram estrangeiros. Cidade por cidade, vila por vila, as forças de Franco prenderam não apenas os líderes da Frente Popular e pessoas fiéis do partido, mas qualquer um que simpatizasse com a República. Não era apenas uma tática de uma campanha militar, era um tipo de reajuste político. Eliminar as pessoas que tornaram a República possível para que nunca mais acontecesse. É uma forma de engenharia social. Conforme a guerra avançava, Franco intensificava os ataques contra os civis.
Os aliados nas forças aéreas alemãs e italianas começaram a destruir cidades e aldeias. Guernica, Durango, Barcelona e Madrid. A ideia era aterrorizar e desmoralizar os civis. Era um instrumento crucial de guerra. Era uma guerra contra civis travada com a nova tecnologia. 1939. À medida que a Espanha se autodestruía, a Europa se preparava para a guerra. Para reservar recursos para o conflito iminente, a União Soviética retirou o apoio à República. Em fevereiro, o que sobrou do exército da Frente Popular entrou em colapso. – 27 de março. As forças de Franco desfilavam por Madrid. Depois da perda de 500 mil de vidas, a guerra civil chegava ao fim. 3 anos depois de atravessar o Estreito de Gibraltar, Francisco Franco se tornou o ditador de toda a Espanha. Nas regiões nacionalistas, as celebrações da vitória duraram a noite inteira. Mas em áreas outrora republicanas, as pessoas fugiam para se salvar. Um grande número de pessoas fugiu de Madrid. Milhares e milhares de pessoas foram para o litoral na esperança de escapar daquilo tudo. A vitória deu a Franco a oportunidade de expandir sua engenharia social. Ele mandou prender e assassinar qualquer pessoa que tivesse qualquer tipo de ligação com o antigo governo. Ele queria enviar uma mensagem para todos que se opunham à igreja, para quem era socialista, para quem era filiado às organizações da esquerda política. Enquanto as batalhas esquentavam na Europa, Franco continuava em guerra contra o próprio povo. No decorrer de 3 anos, 250 mil pessoas foram presas. 28 mil são executadas. Isso foi essencial na estratégia de Franco, porque ele tinha que exterminar completamente todos que se opunham ao regime para poder governar pelos próximos 40 anos. Para manter o controle no futuro, Franco fez uso de outra tática ditatorial. A doutrinação é, basicamente, um processo para impedir que as pessoas escutem narrativas alternativas. É uma forma de alimentar o medo e lembrar as pessoas dos riscos da vida sem o regime que está atualmente no poder. A doutrinação no regime de Franco era bastante singular, pois usava sistematicamente os procedimentos da doutrinação católica, de modo que havia até mesmo um catecismo que era usado para falar às crianças sobre Franco e sobre como o regime era benéfico. Moldar as crianças fazia parte da estratégia, e às vezes o processo começava no nascimento. Na prisão, se uma mulher republicana estivesse grávida, ela poderia levar a gravidez até o fim. Depois, a criança era levada e inserida em uma família espanhola. Eles iam às prisões e sequestravam os bebês das mulheres republicanas porque achavam que a mulher podia transmitir a democracia para as crianças. Eles pegavam as crianças e as colocavam em instituições católicas ou famílias católicas. Além das fronteiras da Espanha, a Segunda Guerra Mundial assolava a Europa. Para o mundo, a Espanha era oficialmente neutra. Mas internamente, a guerra do ditador contra o seu povo estava apenas começando.
1945. Hitler comete suicídio. Mussolini é executado. A Segunda Guerra Mundial chega ao fim. Mas o ditador espanhol seguia firme. Tendo mantido a Espanha fora da guerra, Franco tinha liberdade para continuar seu estado de terror. Ao final da Guerra Civil, centenas de milhares de republicanos estavam na prisão. Em 1947, o estudante universitário Nicolas Sánchez participou de uma manifestação pacífica. Ele foi preso e condenado a 6 anos de prisão. Como outros ditadores, Franco usou uma ferramenta clássica para lidar com prisioneiros como Nicolas Sánchez. Bom, os campos de trabalho forçado tinham 2 funções. Uma era criar medo. A segunda função desses campos era manter certas pessoas fora do caminho. Eles queriam usar essas pessoas como exemplo do que poderia acontecer com você, caso saísse da linha. Também havia campos de concentração que eram usados para construir fortificações, ferrovias e represas. Era trabalho pesado. Franco utilizou o trabalho escravo para construir um monumento enorme em comemoração à vitória de seu regime. Ele o batizou de O Vale dos Caídos. A maioria das pessoas que trabalhava no Vale dos Caídos era prisioneiro político. Para cada ano que eles trabalhavam no Vale dos Caídos, eram 5 anos a menos na prisão. Eles tinham que escolher, mas não que eles gostassem de estar lá. É que a outra opção era muito pior. Em 1958, após quase 20 anos de trabalho forçado, o tributo do ditador a si mesmo chegou ao fim. A escala monumental é um indício do desejo excessivo de controlar as sociedades que eles governam. E isso é um reflexo da aspiração de ter algum tipo de influência eterna para o país. O monumento estava completo, assim como o domínio de Franco sobre a política e a sociedade espanhola. Ter uma opinião política é cometer um crime. Isso impedia as pessoas de entrar na política, porque a política estava associada ao conflito e à guerra. O principal sucesso dessa estratégia foi associar a política ao perigo. E isso funcionou até pelo menos o final da década de 1960. Franco conseguiu atingir o objetivo. Ele congelou a Espanha no tempo. Com o seu regime seguro, ele cultivava a imagem de um estadista internacional benigno, soberano e paterno. Mais tarde, esse ditador, esse assassino em massa, foi projetado como o avô do povo. Após quase 30 anos no poder, o patriarca enfrentou um último desafio. Quem governaria a Espanha quando ele morresse? 1969. Franco anunciou que Juan Carlos, neto do rei Alfonso XIII, seria seu sucessor. O ditador moribundo esperava que o novo rei mantivesse a Espanha trancada no passado. Mas quando Franco morreu no dia 20 de novembro de 1975, seu regime foi junto. Juan Carlos, o rei, desafiou o desejo final de Franco. Ele se mobilizou para desmantelar a ditadura e restaurar a democracia na Espanha. Meses depois, os espanhóis realizaram a primeira eleição democrática depois de mais de 40 anos. Os resultados espelharam a eleição de 1936. A esquerda ganhou por uma pequena margem. A tentativa de Franco de obliterar o socialismo fracassou, mas as consequências de sua ditadura
assombram a Espanha até hoje. Nos últimos 10 anos, os espanhóis têm confrontado os crimes de Franco contra a humanidade. De acordo com a Anistia Internacional, a Espanha tem o maior número de valas coletivas do mundo, atrás apenas do Camboja. Então, tem muitas dessas covas por todo o país, e essa questão ainda não foi resolvida. Na Espanha, nós temos os nomes de 114 mil civis desaparecidos em valas coletivas. Por exemplo, em Málaga, no sul da Espanha, no cemitério, tem um grupo de valas com 4.300 pessoas. Existe uma inquietação, um desconforto e um ressentimento consideráveis sobre o fato de que nunca houve uma busca pela justiça para aqueles que foram assassinados durante a Guerra Civil. E eu acho que a nossa história é parte da caixa preta da Europa. E eu acho que temos que recuperar essa caixa preta para mostrar os sons dessa caixa preta. O legado é o vazio que ele causou na sociedade espanhola. Toda a riqueza, tanto humana quanto material, que a Guerra Civil Espanhola e a ditadura levaram da sociedade espanhola. Então, como você avalia isso? Como você conserta